O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as criancinhas e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da postura, da atitude de Jesus diante das crianças. Isto é, Jesus, ele era acolhedor com as crianças, lhe agradava receber as crianças e abençoá-las. E diz aqui que os apóstolos não eram bem assim, que quando trouxeram crianças para Jesus abençoar, eles estavam repreendendo, acredito aqui que repreendiam as pessoas que traziam, e não as crianças, mas diz assim: naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Então espero que esteja repreendendo aqueles que traziam as crianças e não as crianças, seja lá como for, eles estavam repreendendo, eles não estavam gostando daquela situação. E diz que Jesus ficou aborrecido. Jesus, vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Então aqui vem o ensinamento para nós. O reino de Deus é para aqueles que são semelhantes às crianças. E em que nós precisamos ser semelhantes às crianças para que o reino de Deus seja nosso, para que nós possamos fazer parte do reino de Deus? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela, doutora da igreja, ela fala sobre esta realidade. Já no final da sua vida, no caderno amarelo, numa carta do dia 6 de agosto de 1897, Santa Teresinha, ela diz à sua irmã Inês, diz que aqui nós estamos no último dia da sua vida. Diz assim, no número 8 do caderno, amarelo: à noite, durante as matinas, perguntei-lhe o que ela entendia por permanecer criancinha perante o bom Deus. E ela respondeu: é reconhecer o seu nada e esperar tudo do bom Deus, assim como a criança pequena espera tudo do Pai. Isto é, você reconhece que você não é muita coisa, que você é pobre, cego e nu, como diz a Sagrada Escritura. Isto é, que você não tem relevância, mas você espera tudo receber do Pai que é bom, do Pai que é misericordioso. A primeira leitura de hoje fala a respeito da oração. São Tiago está falando aqui sobre a oração. Imagine agora então uma pessoa que se coloca em oração como uma criancinha. Isto é, ela não espera receber de Deus grandes coisas, porque a sua oração é bonita, porque a sua oração é profunda,
porque na sua oração ela usou palavras rebuscadas, porque ela é muito virtuosa, penitente, progredida, mas ela espera tudo receber de Deus, porque Deus é bom, porque misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Percebe que uma oração assim, eu não estou no centro. Quando eu vou fazer uma oração e digo assim, agora sim, eu estou em estado de graça, então eu vou receber de Deus o que eu estou pedindo. É claro que você deve estar em estado de graça, mas você não está esperando receber algo de Deus porque você está em estado de graça, porque você fez 40 dias de jejum a pão e água, porque você durante 40 dias dormiu no chão, porque você fez grandes penitências e grandes caridades, e você tem muitos méritos, você merece, independentemente de tudo isso que você pode ter feito, e que se aconselha que você faça, o que estes atos de oração, penitência e caridade devem manifestar, devem fazer, é que o seu coração se torne um coração criança, um coração como o de criança, um coração como o da Virgem Maria, cheia de méritos, cheia de santidade, cheia de virtudes, mas ela se coloca diante de Deus como nada. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Então isso deve nos ensinar, isto é, nós nos colocarmos diante de Deus e esperando dele receber tudo da sua bondade, tudo da sua misericórdia. Eu saio do centro, quem vai ficar no centro é Deus, com a sua bondade, misericórdia e paternidade. Então isso deve nos inspirar. Meu Deus, a minha oração não é tão bonita assim. Eu, Senhor, estou tão longe de te amar como tu deves ser amado. Eu tenho consciência de que eu não mereço essas graças que eu estou pedindo, mas, Senhor, eu peço confiando na tua misericórdia, na tua bondade, no teu amor. Esta oração, ela move o coração de Deus, ela move a mão de Deus para que venha em seu auxílio. Pois bem, nós vamos retornar aqui. Então, Santa Teresinha vai falar aqui em que consiste ser criança, para que nós possamos possuir o reino dos céus. Então ela diz, é reconhecer o seu nada e esperar tudo do bom Deus, assim como uma criança espera tudo do Pai. É não se preocupar com nada e de modo algum fazer fortuna, juntar coisas, confiar e em Deus tudo esperar. E ela continua, mesmo entre os pobres, dá-se à criança o que lhe é necessário, isto é, tanto os ricos dão aos seus filhos o que é necessário, como os pobres dão aos seus filhos o que é necessário, mas quando ele fica grandinho, um e outro dizem o quê? Você já está grande, vá trabalhar, né? Como eu ouvia quando era criança, você já está um cavalo velho, então tem que trabalhar, meu filho, você não pode ficar dependente dos seus pais. Mas enquanto isso, e está correto, enquanto isso na vida social, isso é uma verdade, na vida espiritual se dá totalmente o contrário. Enquanto na vida natural, quanto mais nós crescemos, mais independente nós nos tornamos dos nossos pais, na vida espiritual, quanto mais nós crescemos, mais dependentes nos tornamos de Deus, mais conscientes devemos nos tornar de que tudo o que temos e somos de Deus recebemos. Que as coisas boas que eu faço,
eu faço graças a Deus, porque, como diz São Paulo, Deus opera em mim o querer e o fazer. Ou Jesus, no Evangelho de São João, sem mim nada podeis fazer. Então quer dizer, esta consciência de que as coisas boas que eu faço são bondade de Deus, são graça de Deus. Então eu não vou me ensoberbecer, eu não vou chegar diante de Deus na minha oração, batendo no balcão do céu e dizendo: eu exijo esta graça, eu mereço, porque eu faço isso e aquilo, porque eu sei que isso e aquilo de bom que eu faço é graças a Deus. Então eu chego com uma mão pequenina que sequer alcança o balcão do céu e peço a Deus que Ele me ouça, porque Ele é bom e Ele é meu Pai. Tudo esperar da divina misericórdia. Este é o ter este coração de criança, sem o qual não se entra no reino dos céus, porque os orgulhosos não entrarão no reino dos céus. Mas até os pecadores arrependidos que batem no peito, reconhecem o seu nada e se arrependem dos seus pecados, esses serão acolhidos no reino dos céus. E continua ainda Santa Teresinha, ela diz assim: ser criança é ainda não atribuir a si própria as virtudes praticadas, o que eu acabei de falar, inspirado nela. Ser criança é não atribuir a si própria as virtudes praticadas, acreditando-se capaz de alguma coisa. Meus irmãos, isso torna o nosso coração tão mal predisposto, tão não predisposto a receber outras graças. Deus começa a conceder graças a uma pessoa, e essa pessoa se esquece de que ela tem progredido por graça de Deus, por amor a Deus. Então pense você que tem vindo à missa muito frequentemente, ou até mesmo diariamente, que tem se confessado com frequência, que tem lutado contra os seus pecados, que tem progredido na vida de oração. Aí você olha para os pecadores, para o seu irmão, para a sua irmã, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, que estão mergulhados no pecado, e diz: eles são uns desgraçados, o povo ruim que não reza, que não busca a Deus. Eu busco, eu vou à igreja, eu me confesso, eu rezo, eu leio o livro espiritual, eu já abandonei esses pecados. Para esse povo só o inferno mesmo. Crê em Deus Pai. Um coração desse está tão esquecido de que ele progrediu por amor a Deus, e quando assim ele se comporta, Deus deixa de lhe conceder outras graças, porque se outras graças lhe conceder, mais no orgulho aquela pessoa vai crescer, mais semelhante a Lúcifer, cheio de orgulho ele se tornará. Então Deus, por misericórdia, não concede mais graça alguma àquela pessoa. Mas se o contrário acontece, se aquela pessoa, quanto mais cresce em Deus, mais misericordiosa ela se torna. Quanto mais cresce em Deus, mais consciente da sua pequenez ela se torna. Quanto mais ela cresce nas virtudes, mais cheia de gratidão ela se torna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito em mim maravilhas. Ela pode rezar o Magníficat com um coração cheio de gratidão. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez da sua serva. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ora, uma pessoa então que assim se coloca diante de Deus, ela se abre ainda mais para receber mais graças de Deus, porque ela reconhece o seu nada, a sua pequenez, e é cheia de gratidão. Repito,
Ser criança é ainda não atribuir a si própria as virtudes praticadas, acreditando-se capaz de alguma coisa. É reconhecer que o bom Deus coloca este tesouro nas mãos de sua criancinha para que ela se sirva dele quando precisar. Mas é sempre o tesouro do bom Deus. Foi Deus que me deu esta graça. Se estes pecados eu não estou cometendo, se por este mau caminho eu não estou trilhando, é por graça de Deus. Isso nos faz humildes, isso nos faz gratos a Deus, agradecidos, isso nos faz misericordiosos com os nossos irmãos. Isso torna o nosso coração semelhante ao coração da nossa Santíssima Mãe, humilde, grata, agradecida a Deus e mãe de misericórdia. Imagine, nós matamos o seu filho e nós dizemos que debaixo do olhar dela nós encontramos proteção. Nós fizemos todo tipo de maldade com o seu filho e dizemos: ah, mas ela me tem como filho. Por quê? Porque ela é misericordiosa, porque o coração dela é cheio de gratidão para com Deus, porque ela é humilde. O Senhor olhou para a pequenez da sua serva. Estamos, meus santos, celebrando essa missa votiva em honra a Nossa Senhora, e o Evangelho providencialmente fala deste ser criança. Peçamos a Nossa Senhora que nos ensine a ser pequenos, a ser humildes, a ser crianças. Peçamos a Nossa Senhora e a nossa santinha, Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos ensine a ser pequenos, a ser humildes, a ser crianças. Peçamos ao nosso anjo da guarda, aos nossos santos de devoção, que se foram santos é porque foram humildes, é porque se abriram à graça de Deus. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a vencer os nossos pecados e a não desanimar diante dos nossos pecados, porque é também orgulho quando você peca e diz: ah, eu não tenho mais jeito, ah, eu estou escandalizada comigo mesma, como é que eu pude cometer este pecado? Se você é pequena, se você é pequeno, se você é humilde, até mesmo quando você peca, fica mais fácil de se levantar, porque a queda não é grande, você é pequeno. Santa Teresinha vai dizer aqui: enfim, quem tem o coração de criança. Então você que, vamos aqui citar aqui alguns pecados, você que já fez vários propósitos de crescer no amor a Deus e desanima no meio do caminho, você que é preguiçosa na vida de oração, você que é preguiçoso nas penitências, você que se sente atraída por pecados, por uma vida desregrada, e você diz: ah, não tem mais jeito. Pois bem, você que já fez tantas quaresmas mal feitas, e agora se aproxima uma outra quaresma, e o diabo diz: nem adianta você querer fazer uma quaresma, você é um desastre. Pois bem, diz aqui Santa Teresinha: enfim, é nunca desanimar por causa de seus erros, pois as crianças caem com frequência. É próprio da criança, infelizmente, ela é fraquinha, os seus membros, as suas perninhas não são firmes ainda, então elas caem, só que elas não se machucam muito. Por quê? Porém, elas são pequenas demais para se machucar muito. Se eu cair, ora, eu não tenho nenhum 1,80 m, mas dos meus 1,72 m, eu vou quebrar os dentes no chão. A criança não, a criança cai, se levanta e vai embora, porque ela é pequena. Então ser pequeno também nos ajudará, até mesmo fará com que nós nos levantemos mais facilmente dos nossos erros.
Então, meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora e a Virgem Maria esta graça da pequenez, da humildade, do ser criança. Não ouça essa homilia hoje, não ouça este evangelho hoje e deixe que ele entre por um ouvido e sair pelo outro, mas coloque em prática. Vamos lá, vamos na nossa oração nos colocar diante de Deus com toda a confiança, pedir a nosso Senhor que nos conceda esta sabedoria, para que nós nos vejamos como somos, pequenos, humildes, e que sejamos crianças, esperando que Deus nos coloque nos seus braços e nos faça ver longe. Nós que não temos uma visão longa, nós que não temos sabedoria, mas que Ele nos coloque nos braços, ou melhor ainda, que Ele nos coloque nos ombros e nos faça ver bem longe, bem alto, e vendo a partir de Deus, nós queiramos ser pequenos, humildes e criança, porque este é o caminho mais belo, mais seguro, é o caminho da nossa salvação. Que a Virgem Maria, cuja memória hoje celebramos, nos ajude a viver e a perseverar nesta pequena via. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.